410 anos de pura história. Milhares de turistas chegam a Itu por conta da fama de cidade dos exageros. Mas, para quem gosta de história, a cidade é um prato cheio. Itu teve papel importante no movimento republicano que mais tarde pôs fim à monarquia no Brasil. Devido a isso, a cidade ficou conhecida como o berço da República. Tudo aconteceu bem aqui, onde hoje fica instalado o Museu Republicano. Em 1873, foi realizada a primeira reunião do movimento que marcou a fundação do Partido Republicano Paulista, o PRP. A famosa Convenção de Itu reuniu pessoas de várias partes do estado de São Paulo. Ao escrever essa história, inclusive com a constituição de um museu em torno desse movimento, na mesma casa, não é? Então se forjou esse nome de que a República começou aqui, como se a República tivesse começado com essa reunião, que foi uma das reuniões, talvez uma das mais importantes, não é? Então assim Itu passa a ser conhecida como o berço da República, que realmente acontece a partir de 1889 e a reunião aconteceu em 1873, quer dizer, 16 anos antes. Então seria o nascedouro do movimento republicano, aquele encontro no 18 de abril de 1873. Por aqui, a fé também tem vez e muita história. Afinal, Itu também é conhecida como Roma brasileira. Várias são as versões sobre esse apelido, porém a que mais tem força se diz respeito à Igreja do Bom Jesus. Mas antes de falarmos sobre a possível origem do título Roma brasileira, vamos parar e voltar no tempo. Afinal, bem aqui onde fica situada a Igreja do Bom Jesus, foi onde se formou a cidade de Itu. Por aqui teria sido construída uma capela devota a Nossa Senhora da Candelária e ao lado dela se formado um povoado, elevado à condição de vila em 1657. No lugar desta igreja foi reedificada uma nova que levou o nome de Bom Jesus. Aqui, o padre Bartolomeu Tadei fundou o apostolado da oração. Então, o imperador Dom Pedro II chama Itu de Roma brasileira. E depois, o cardeal Dom Joaquim Arcoverde, em 1906, quando vem a Itu, chama de Itu a Roma de São Paulo. Bem dizem que Itu é a Roma de São Paulo. Então esse apelido acaba tomando um aspecto político e depois uma interpretação ligada à quantidade de igrejas e tal. Mas seria mais correto a gente lembrar o poder que a Igreja Católica exerceu ao longo do final do século XIX e boa parte do século XX, com a ação dos padres da Companhia de Jesus em Itu. Quem vem para a cidade pela fé tem várias opções, como é o caso da atual Igreja Matriz, que leva o nome de Nossa Senhora da Candelária e é considerada o maior monumento do barroco em São Paulo. Neste ano, a igreja completa seus 240 anos e ao longo de tanto tempo passou por restaurações e descobertas. E foi possível, com essa obra de restauro, encontrar as antigas pinturas que decoravam a Capela Mor, que mostram que não existiu e não existe realmente nenhum monumento com tamanho conjunto de obras de arte, de pintura, escultura e também eu poderia falar do aparato da música que se desenvolveu dentro da igreja, como a Matriz de Itu. Uma coisa é certa, passear pelo centro de Itu é como uma imersão na história da cidade e até mesmo do Brasil. E ao passear por este museu a céu aberto, vale aquela reflexão da importância dessa história e qual história poderemos contar às futuras gerações. Falta para nós brasileiros, de maneira geral, na nossa educação, um senso de que o patrimônio nos conduz a um lugar mais estável. Cada vez que a gente conhece o passado, a gente tem mais clareza de quem a gente é. Então, acho que para esse aniversário seria importante essa reflexão, né, de que a gente vive numa cidade de 400 anos, uma importância histórica enorme,
e que a gente não pode pensar nisso só como passado, que a gente tem que ter esse movimento e essa vontade política e cidadã também no presente, não é? Que nós devamos ser também uma geração de cidadãos politizados no sentido de preservar, de construir constituir novas instituições, construir novos espaços, né, pensando num futuro.